vestiário. Isso, sem dúvida. Ele é um grande... Ele é o melhor. Ele é um grande equilibrador de pratos. Sabe aquele chinês que equilibra prato no circo? Você já viu aquilo lá, não? Aquele que vai cair, ele corre, o outro vai... Então ele é um grande equilibrador de pratos. Ele sabe muito bem como é que o jogador reage, o que tem que fazer, tal. Sabe a medida certa. E eu gosto muito desse lance do Renato, desse equilíbrio que ele tem para dominar essas ações do vestiário. Porque lá no vestiário, 90% das coisas são resolvidas lá. Porque dentro do campo são os jogadores que vão resolver. Perfeito? Não tá, é por isso que eu sempre dou entre 70-30. 70% os jogadores decidem, 30% decidem os treinadores. Porque são eles que jogam. Fica mais fácil para os jogadores decidirem quando você tem um time bem montado. Mas quando você tem clareza daquilo que tem que fazer. Quando o jogador tem clareza, o jogador sai com as determinações do que ele tem que fazer dentro de campo, ele consegue fazer melhor. Porque ele sabe o que ele tem que fazer. Muitos não conseguem passar individualmente ou coletivamente a função de cada um dentro de... Eu acho que o Renato sabe fazer isso. E o Renato, para mim, é uma boa escolha por parte do Fluminense. Né? Porque parece que o clima que estava antes vai ser muito diferente a partir da chegada do Renato. Zé Elias, o Renato foi extremamente bem sucedido como treinador do Grêmio. Sim. Com conquistas expressivas, ganhou a Copa Libertadores em 2017, né? 16 ou 17? 17. E quase, muito antes, em 2008, conquistou a Libertadores pelo Fluminense. 16 foi a da arbitragem, só para te lembrar. 16 é verdade. Bem lembrado. Perdeu da LDU, né? Os pênaltis, a Libertadores. Né? Perdeu a Libertadores de 2008 para a LDU nos pênaltis no Maracanã. Mas, enfim, fez uma super campanha eliminando o São Paulo tricampeão brasileiro e eliminando o Boca Juniors. Uma campanha muito boa. Quer dizer, o segundo lugar onde o Renato foi mais feliz como treinador foi o Fluminense. Você acha que é um resgate que pode dar certo? Eu acho que, assim, Plirra, você já chega, eu acho que o Renato já chega com uma coisa que o ajudou no Grêmio, que vai ajudá-lo também no Fluminense, que é conhecedor do ambiente. Conhecedor do ambiente, tem não vou dizer uma idolatria igual ele tem no Grêmio. Nem se compara, mas também seria impossível. Mas ele tem uma identificação com a torcida, especialmente pelo título, o gol da barriga, a forma de ser do Renato. Eu acho que isso ajuda e beneficia em relação ao conhecimento de Campeonato Brasileiro e do grupo que ele tem nas mãos, que ele terá nas mãos, porque o Birner fez a descrição perfeita em relação à defesa, meio campo e ataque. Você tem referências em todos os... na defesa você tem o Thiago, no meio campo você também tem, por exemplo, você pode ter aí o Ganso no meio campo, no ataque você tem o Arias, você pode usar o Arias no meio campo, o Cano ali na frente. O Arias na opção. Arias. Então você tem muitas, assim, tem ótimas... conseguindo jogar um pouquinho. Tem ótimas peças, né? Eu discordo, assim, um pouquinho em relação... E aí não é o Birner tocou num ponto que eu iria tocar antes mesmo, né? Porque assim, nós temos uma forma de julgamento que às vezes é muito precoce e muito dura, né? De rotular as pessoas, rotular os treinadores, rotular... Assim, o Renato... E aí não é nada do Birner, eu já ia falar antes, porque... Boleirão. Todo mundo fala, o Renato é boleirão e tal. Eu acho que assim, o Renato tem uma característica de time. Se você buscar todos os times do Renato, você vai ver que são times que jogam bola. Pode tomar 3 gols, mas faz às vezes 2, faz 3, toma 2, né? Se você observar o Grêmio dos últimos anos, mesmo o Grêmio que estava mal lá quando ele saiu, era um time que tentava jogar e não se escondia. Tomava muitos gols e fazia gols. Tomava muitos gols, mas fazia gols. Eu acho que se ele resolver, vamos dizer assim, o problema, talvez com o Thiago Silva na defesa, talvez esse problema possa ser resolvido. Por quê? Porque é um cara que tem mais experiência, é um jovem ao lado dele, né? Ou um jogador mais... Essa defesa é importante. Mesmo em 2023, desculpa te interromper, quando o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, o Grêmio, mesmo com a campanha de segundo lugar na tabela, tinha uma das piores defesas do campeonato. Então, eu acho que esse lado do Renato aí, talvez que ele possa... Porque se você analisar a defesa do Grêmio nos últimos anos com ele lá, era Kahneman ou Jeromel? Kahneman e Jeromel. Os dois não estavam no ápice. Já estavam nessa fase final descendo lá dentro. E aí quem jogava do lado, entendeu? Reinaldo lateral esquerdo com dificuldades na parte defensiva. Você tinha um meio campo que... Vila Sante é bom jogador. Tinha o Cristaldo, é bom jogador.
Eu acho que são bons jogadores ali. De bola de prata em 23. Então, assim, ele conseguia fazer esse time jogar. O problema era defensivamente. E aí eu acho que com o Thiago Silva ali na defesa, não sei se ele vai conseguir jogar todas pela quantidade de jogos, né? Eu acho que o Thiago vai conseguir fazer, vamos dizer assim, arrumar um pouco essa defesa em relação ao posicionamento, entendimento de jogo. Quando o Ganso voltar, né, a poder jogar, eu acho que é um reforço muito bom, muito grande para o Fluminense, porque o Ganso, ele consegue ter uma liderança que nenhum outro jogador consegue ter essa ascensão dentro do campo, em relação a vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra, mas vocês vão entender o contexto. O maestro do time, vamos dizer assim, tá difícil, vem cá, eu vou para trás, eu toco. Ele tem essa liberdade e essa confiança de poder jogar assim. E eu acho que o Renato vai dar mais confiança para ele ainda. Vai ser fundamental para ele montar o time que ele gosta de jogar. O que eu queria tocar no assunto é que, em relação assim, nós rotulamos as pessoas de uma forma muito rápida. O Renato não sabe nada taticamente, ele é boleirão. Talvez essa boleiragem dele, o boleirão Renato, seja uma forma de esconder a forma dele trabalhar. Quantos de nós assistimos o treino do Fluminense? Ou os treinamentos do Grêmio? E eu falo do Grêmio, eu falo do Palmeiras, eu falo do São Paulo, eu falo... Infelizmente, nós não temos as condições hoje, depois da pandemia principalmente, de assistir os jogos, os treinamentos. Aí eu acho que aí erra os clubes. Mas assim, a gente consegue conversar com jogadores dirigidos pelo Renato. Então, mas aí eu vou chegar no assunto. Por isso que eu acho que assim, para a gente rotular é muito fácil. Mas assim, ele é boleirão. Os caras falam, ele é boleirão, ele dá risada, tal, ele brinca com a gente, fala do DVD e tal. Vocês lembram do episódio do drone? Sim. Quando questionado, ele falou assim, vocês acham que eu não trabalho, mas eu tenho trabalho. Eu vejo, eu estudo junto com a minha comissão e tal. Então, assim, cada um tem uma característica. O fato do Renato ser boleirão, eu acho que nesse caso, e na grande maioria das vezes, é o escudo que ele tem para muitas vezes mascarar os problemas defensivos, para proteger um pouco a sua equipe, para chamar um pouco a atenção daquilo que muitas vezes a equipe não apresentou e ele chama a atenção, e aí você começa a dar porrada nele e esquece aquilo que aconteceu. E quando eu falo, eu vou estender, não só o Renato, mas eu estendo para todos os treinadores do futebol brasileiro. Infelizmente, nós não temos a liberdade pós-pandemia dos repórteres assistirem os treinamentos e nos passarem. Porque assim, Pirra, eu concordo com você que a gente conversa muitas vezes mas aí, com os jogadores. Só para completar, eu já ouvi as duas versões, de que o trabalho não é bom e de que o trabalho foi surpreendentemente bom. Aí você tem que passar numa peneira e entender quem te falou que não foi bom. Será que ele jogou? Será que ele não tem jogou? Tudo isso. Tem todas essas questões. E tem uma outra questão, a gente precisa ir para o break porque hoje o programa é mais curto. Cara que está 40 anos no futebol, jogou pra caramba, aliás, né? Nossa. Não é possível que esse cara não entenda nada de futebol, né? Não tem você fez a bola, acho que o resenha com o Lucas, jogou no Grêmio. Sim, Lucas Leiva. Ele foi um dos caras que falaram bem do Renato. Tem muito isso, tem muito do jogo. A gente vai fazer a parada agora rápida para o esporte. Na volta, os jogos de ontem da Copa Libertadores, os brasileiros empatando, né? No caso de Bahia Internacional, Flamengo e Palmeiras, que largaram na principal competição do continente, fazendo os 3 pontos fora de casa. A gente volta já. Tá muito bonzinho o time, muito difícil.